Família Crescer, a paz do Senhor. Continuemos a nossa leitura bíblica. 1 Crônicas, capítulo 8. Benjamim gerou Belá, seu filho mais velho, Asbel, seu segundo filho, Ará, o terceiro, Noá, o quarto e Rafá, o quinto. Estes foram os filhos de Belá: Adar, Gera, pai de Eude, Absua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá e Urão. Estes foram os descendentes de Eude, chefes das famílias dos habitantes de Geba, que foram deportados para Manaate: Naamã, Aías e Gera. Esse Gera, pai de Uzá e de Aiude, foi quem os deportou. Depois de ter se divorciado de suas mulheres Uzim e Baara, Saaraim teve filhos na terra de Moabe. Com sua mulher Odes, ele gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Esses foram seus filhos, chefes de família. Com Zim, ele gerou Abitube e Elpaal. Estes foram os filhos de Elpaal: Eber, Mizã, Semede, que fundou Ono, e Lode com seus povoados. Berias e Sema foram os chefes das famílias dos habitantes de Aijalon, e foram eles que expulsaram os habitantes de Gate: Aiô, Sazaque, Jeromote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram descendentes de Berias. Zebadias, Mesulão, Isqui, Eber, Ismerai, Isilias e Jobabe foram descendentes de Elpaal. Jaquim, Zicri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate foram descendentes de Simei. Ispã, Eber, Eliel, Abidom, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifidéias e Penuel foram descendentes de Sazaque. Sanzerrai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicri foram descendentes de Jeroão. Todos esses foram chefes de família, líderes, conforme alistados em suas genealogias, e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morou na cidade de Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca, o do seu filho mais velho, Abidom, e de seus outros filhos, Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequé e Miclote, que gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, que gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. O filho de Jonatas foi Merib-Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tareia e Acais. Acais gerou Jeoada. Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Zinrim. E Zinrim gerou Moza. Moza gerou Binear, pai de Rafa, que foi o pai de Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos chamados Azericão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Estes foram os filhos de Ezeque, seu irmão: Ulão mais velho, Jeús o segundo e Elifelete o terceiro. Os filhos de Ulão eram soldados valentes e bons flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos, eram 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim. Capítulo 9. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia.
Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Os de Judá, de Benjamim e de Efraim e Manassés, que se instalaram em Jerusalém, foram Utai, filho de Amiúde, neto de Onrim, bisneto de Irim e trineto de Bani, um descendente de Pérez, filho de Judá. Dos descendentes de Selá, o primogênito Asaías com seus filhos. Dos descendentes de Zerá, Jeuel. Os de Judá eram 690. Dos benjamitas, Salu, filho de Mesulão, neto de Odavias e bisneto de Asenua. Ibnéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reiel, filho de Ibnias. Da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoiribe, Jaquim, Azarias, filho de Uquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube, o líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazu e bisneto de Malquias, e Massai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulão, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. O número de sacerdotes que eram chefes de famílias eram 1760. Eram homens capazes e sua responsabilidade era ministrar no templo de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Azub, neto de Azericão e bisneto de Asabias, um merarita, Baquebacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, neto de Zicri e bisneto de Asaf, Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutom, e Berequias, filho de Asa e neto de Elcana, que vivia nos povoados dos netofatitas. Os guardas das portas eram Salum, chefe, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos dele, sendo até hoje os guardas da porta do rei a leste. Salum era o chefe. Estes eram os guardas das portas que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Ebiasaf, e bisneto de Corá, e seus parentes, os coreitas, guarda das portas, responsável por guardar as entradas da tenda, como os seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro. A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas registrados na genealogia de seus povoados era de 212. Eles haviam sido designados para esses postos de confiança por Davi e pelo vidente Samuel. Eles e os seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. Os guardas vigiavam as portas nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes residentes em seus povoados tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por períodos de 7 dias. Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir as portas todas as manhãs. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto no templo,
Eles os contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. Outros eram responsáveis pelos móveis e por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias, e ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. Um levita chamado Matitias, filho mais velho do coreíta Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas, e entre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram postos sobre a mesa todo sábado. Os cantores, chefes de famílias levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. Todos esses eram chefes de famílias levitas, alistados como líderes em suas genealogias, e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca, e de seu filho mais velho, Abidom. Depois nasceram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aior, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Este foi o filho de Jonatas, Merib-Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tareia e Acais. Acais gerou Jadá, Jadá gerou Alemete, Asmavete e Zinrim. E Zinrim gerou Mosa, Mosa gerou Binear, cujo filho foi Refaías. O filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos, e os nomes deles foram Aiziricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Esses foram os filhos de Azel. Capítulo 10. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Dessa maneira, Saul e seus 3 filhos morreram, e assim toda a descendência real. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre seus ídolos e o seu povo. Expuseram suas armas num dos templos dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagon. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saul e de seus filhos e os levaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sobre a grande árvore e jejuaram por 7 dias. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé.